Bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Como sempre, nós vamos deixar o QR Code com as mídias sociais para todo mundo que quiser entrar em contato, quiser fazer perguntas, quiser vir aqui nos conhecer, bater um papo, seria muito legal. É só deixar o seu contato, é só entrar em contato com a nossa equipe. Para quem quiser deixar um like, mostrar o canal para outras pessoas, nós agradecemos. Como sempre, nós vamos conversar sobre alguns temas relevantes aí à medicina, a tudo que nós fazemos. Hoje nós vamos receber novamente a doutora Tatiana Vilas Boas, Olá. Minha esposa, neurocirurgiã. E nós vamos conversar um pouco mais até sobre a área dela, mas um pouco mais também sobre uma área de exercícios, que eu acho que é uma coisa que tem muito para a gente conversar, talvez até pouco desenvolvida por nós aqui. E acho que nós vamos poder entrar em alguns temas, por isso nós trouxemos uma convidada especial, que é a Juliana Sanches. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, obrigada pelo convite. Ju, podíamos começar que todo mundo já conhece a doutora Tatiana, porque ela já vem aqui bastante vezes. Quem é você? Como você se apresenta para as pessoas? Tá certo. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Juliana Sanches, eu sou educadora física por formação. Já atuo na área da educação física há uns 20 e alguns anos. Eu sou da Moca, nasci na Moca, moro na Moca, trabalho na Moca. Ei, Belo! Daqui a pouco eu tava percebendo meu sotaque. E na Moca tem um estúdio de personal trainer e pilates. Legal. Que é, inclusive, onde eu tive o prazer de conhecer vocês. Verdade. Nos conhecemos lá, nesse estúdio. Perfeito. Doutora Tatiana, como você está? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui com você novamente. Um prazer recebê-la aqui, Ju. Obrigada. E acho que nós vamos conversar sobre a Juliana, que também é sua paciente. A Juliana Além também de ter sido é minha sua paciente. treinadora em algum momento da vida. Sim, Verdade. sim. Né? É verdade. Bom, Ju, eu gostaria um pouco de perguntar para você que aquele mito que fala que paciente que já operou a coluna não pode fazer academia, não pode fazer atividade física. Vamos dar um passo para trás para todo mundo entender. A doutora Tatiana fez um trabalho com a Juliana. Por que, Tatiana? O que aconteceu com a Juliana? Verdade. Vamos dar um passo para trás, né? Vamos falar um pouco. Eu vou deixar a que Juliana explicar qual a história dela, depois eu Então, entro tá bom. com a minha parte. Perfeito. Tá, O que lhe aconteceu, Juliana? Me ajuda a lembrar, hein, doutora? Bom, eu comecei a ter fortes dores de cabeça, mas fortes dores de cabeça, assim, de serem impactantes na minha vida, de eu não conseguir mais fazer nada, parar minhas atividades do dia a dia. A atividade física, então, nem se fala, parei tudo, parei de trabalhar, inclusive, por causa dessa dor de cabeça. E comecei a ter que investigar da onde que vinha essa dor de cabeça, da onde que vinha. E investiguei a cabeça em si, fiz ressonância, e fiz um monte de coisa, e não dava nada. E já meio perdida, parada com a minha vida, já meio desesperada. E aquela dor incessante. Até que tive a ideia, né, de pensar assim, será que a doutora Tatiana conseguiria me ajudar em alguma coisa? E foi quando eu marquei uma consulta e fomos conversar sobre essa dor. E eu jamais imaginei que fosse algo da coluna, né? Assim, mesmo tendo todo esse vamos dizer assim, o amparo da anatomia que eu estudei na faculdade, de toda essa vivência da educação física, mas era uma dor tão localizada na cabeça que eu nunca imaginei que fosse da coluna. E era, né, doutora? Na verdade, e era da coluna. Nessa época você já fazia treinos mais pesados, treinos mais voltados a alguma coisa? Como é que era a tua rotina de treinos nessa época? Então, nessa época não, doutora. Essa época foi pós-pandemia, inclusive. Perfeito. Então, eu estava com sobrepeso. Eu ganhei peso na pandemia. Então, assim, eu estava com sobrepeso. Acredito que eu não estava, assim, já na faixa de obesidade. Mas estava na faixa de sobrepeso e não estava num momento de treinos intensos. Perfeito. Fazia um ou outro treino. Era um tempo que eu fazia até um pouco mais de pilates do que de musculação, propriamente dita. Então, mas vindo, assim, da pandemia, vindo resquícios de já um período de sedentarismo. Entendi. Né? Tanto que eu imaginava que essa dor de cabeça tinha alguma coisa a ver com sobrepeso. Mais do que alguma questão da coluna em si.
E foi quando eu comecei a conversar com a doutora e que ela que realmente me abriu as possibilidades que não era na cabeça aquela dor. A origem não era na cabeça, né, doutora? Na verdade, na época, a Juliana tinha uma hérnia de disco cervical, já com estenose de canal. Na eletroneuromiografia já tinha impactos na eletroneuromiografia, quer dizer, a eletroneuromiografia é um exame que vai ver os seus nervinhos do corpo, das mãos e das pernas, que vai falar se a comunicação do teu neurônio da cabeça com o teu corpo, ela está em algum ponto, tem alguma coisa atrapalhando essa comunicação. Então, na verdade, a hérnia já tinha uma estenose do canal, que é onde a medula passa, né? E essa estenose já estava tendo uma repercussão eletroneuromiográfica. Então, muitas vezes, o paciente ele tem uma dor de cabeça e a posição, inclusive, da articulação crânio-cervical, ela muda. Uhum. Então, você tem realmente um impacto aí toda a musculatura miofacial, da musculatura do grupo eretor da coluna, que tem sua inserção também no crânio, no pericrânio. Então, a pessoa realmente, às vezes, tem uma dor de cabeça que pode ser o primeiro sintoma. E, às vezes, ela não percebe, por exemplo, que ela está com reflexo de liberação piramidal, que a gente vai perceber, sim, no exame físico mais direcionado para um exame neurológico, né? Então, na época, a Ju já tinha uma repercussãozinha aí, uma hérnia com estreitamentozinho, bem extrusa, né? Para você que é neurocirurgiã, é fácil bater o olho numa dor de cabeça, numa história como a dela e já pressupor isso? Ou não? Tipo, você quando bateu o olho já falou, não, pode ficar, eu já fiz o exame lógico, tem que fazer a ressonância, tem que fazer um monte de outras coisas, mas você já consegue... Ela tinha alguns sinais de alerta, né? Então, o sinal de alerta dela, agora eu não lembro mais a lateralidade. Numa das mãos tinha um sinal de Hoffman positivo, eu não lembro se era direita ou se era esquerda. Era direita? O que é o sinal de Hoffman? É um sinal de liberação piramidal, um sinal que a gente faz um estímulo... no exame físico mesmo, né? Então, assim, no exame físico ela tinha, a direita estava realmente... Aí depois ela vai falar assim, minha mão direita está mais fraca. Sim, eu sentia também na atividade física isso. Mas você não percebia isso antes dela te comunicar isso? Não tinha observado. Não tinha uma correlação ali? Não tinha feito essa Depois conexão. que pergunta que a gente começa a perguntar. Começa a falar, é verdade. Para fazer atividade física, para segurar alguma coisa, percebo que não está exatamente igual, direito e esquerdo, mas... Jamais iria fazer uma conexão, né? E você vê como isso é diferente, né? Porque a maior parte das pessoas hoje, até hoje, talvez por causa do nosso sistema de saúde, que tem uma dor de cabeça, acaba indo para um pronto-socorro. E onde que num pronto-socorro isso vai ser diagnosticado de uma maneira adequada? Geralmente, a dor de cabeça para ir para o pronto-socorro é aquela dor de cabeça cefaleia súbita de forte intensidade, do qual a hipótese é um aneurisma roto, né? Um evento agudo, uma meningite. Então, assim, nessa questão da dor de cabeça, quando você tem uma dor de cabeça que é forte intensidade, súbita, e começou de uma hora para outra, sim, esse realmente é um caso de pronto-socorro. Agora, essas dores de cabeça crônica, elas realmente são melhores avaliadas ambulatorialmente. Sim. Então, procurar um médico especialista para investigação. Então, no caso da Juliana, ela já chegou para mim com os exames de crânio todos prontos. E no exame físico eu vi essa assimetria, esse lado direito que estava diferente do lado esquerdo. Fiz a pergunta. Ela falou assim, não sei, será? Acho que sim, acho que no exame. Eu falei, vamos observar. Na próxima vez que você for agora, você vai observar como que tá um lado ou outro. Ela, doutora, realmente estava. E eu não tinha percebido. Não tinha percebido. Tá. E aí eu fiz a investigação da coluna cervical, igual a gente investigou e achou essa hérnia. A hérnia dela já era uma hérnia cirúrgica, né? Uma hérnia que realmente estava comprometendo ali o trato piramidal. Então, assim, a gente operou a hérnia, a gente chegou, operamos. Você teria condições hoje de falar para a gente o que mais influenciou a presença dessa hérnia? Era uma característica genética dela de predisposição? Foi o fato dela ser educadora física, então de trabalhar já com algum tipo de atividade física e de repente ter ficado sedentária? Foi um sobrepeso que ela disse que teve? É uma somatória de tudo. O que pesa mais na sua visão para uma hérnia
desse tipo? Eu acho que é uma somatória de fatores, né? Você tem a característica genética, você tem a questão da qualidade da musculatura do grupo eretor da coluna e você também tem a mudança súbita do estilo de vida. Então, era uma pessoa que era extremamente ativa, uma pessoa que tinha muita atividade física no seu dia a dia, um cuidado com o corpo na alimentação, atividades físicas, e na pandemia, de uma hora para outra, parou de fazer atividade física, teve um sobrepeso, e assim, essa questão de mudança do estilo de vida, posturas inadequadas, muito tempo no sofá. Sim, sem dúvida, doutora, sem dúvida. A questão do sedentarismo, né, durante a pandemia, ter ganho esse peso durante a pandemia, essa mudança dos hábitos, eu acho que foi fundamental isso. Eu acho que é bastante notório, acho que você talvez pegue até mais do que nós, porque muitas vezes a doutora pega um caso, às vezes, um pouco mais grave, esse tipo de coisa, mas é bastante notório como aquela pessoa que era muito ativa, de repente ela começa a trabalhar, nós falamos da pandemia, mas tem muita gente que era muito ativa ali na casa dos 20 e poucos anos, começa a trabalhar e ele quer voltar a fazer uma atividade física e muitas vezes causa lesão esse tipo de retorno, não? Acho que é muito mais frequente por achar uma memória muscular, achar que consigo fazer tal coisa porque eu conseguia lá atrás acaba se machucando. A memória muscular, ela existe. Um paciente que tinha uma atividade, uma qualidade de musculatura anterior, quando ele volta a fazer atividade física de maneira adequada, ele tende a ganhar músculo mais rápido do que alguém que nunca fez atividade física e sempre foi obeso. Entretanto, ele precisa entender que nesse retorno, ele não tem mais a capacidade de pegar aquele peso que ele pegava antes. Então, é muito comum a gente já chegar na máquina e já colocar, eu pego tanto. E aí, depois de férias, depois de um período pós-parto, pós-pandemia, após um ano sem atividade física, num ano muito intenso de trabalho, enfim. Às vezes um quadro mesmo emocional, entrei em depressão, fiquei um ano sem academia, enfim, sem fazer atividade física. E a pessoa, quando volta, às vezes ela volta e não começa a ganhar uma estrutura muscular de maneira consciente, progressiva e acaba se esforçando mais do que deveria. Perfeito, doutora. É exatamente isso que acontece. As pessoas não têm essa calma, né, de querer voltar e tem a lembrança muscular, né, o histórico de atleta, o famoso histórico de atleta, né, e acha que o corpo já está apto a voltar e não é verdade. Você precisa ter um mínimo de um período de adaptação. Que bom que se você tem esse histórico, essa memória muscular, vai ser excelente, o retorno vai ser muito rápido, mas não rápido imediato. Né, o que acontece no imediato provavelmente vai ser uma lesão. Isso sim é que vai acontecer. Né? E depois da cirurgia, conta pra gente como é que foi essa estruturação do grupo eretor da coluna, que eu tanto bato na tecla com os meus pacientes. O que é o grupo eretor da coluna? São os músculos que ajudam a estruturar a nossa coluna. São a musculatura que faz com que as vértebras fiquem no lugar, uma em cima da outra, e que não fiquem batendo um ossinho no outro. Eu costumo brincar, doutora, eu falo bastante sobre essa nossa cirurgia, inclusive. Eu sou só puxa-saca, né? Porque eu brinco que eu falo que você literalmente tirou com a mão o meu problema. Porque eu tenho no estúdio algumas pessoas que fizeram cirurgia de coluna, ou a cervical, que foi o meu caso, ou a lombar, que também é um pouco mais comum, né? A torácica, que é um pouquinho mais raro. Isso. Mas pessoas que ainda vão para o Pilates ou vão para o personal porque tem dor, mesmo no pós-cirúrgico, na recuperação. Às vezes já fez a cirurgia há 2 anos, 5 anos, não tem resquícios de dor. E eu brinco que eu nunca mais tive uma dor. Desde a hora que eu voltei da anestesia, doutora. Eu nunca mais tive uma dor. Não é o comum, às vezes, porque assim, o seu era uma hérnia extrusa localizada, que a gente foi lá e tirou aquela extrusão da hérnia. Então, assim, às vezes um processo degenerativo crônico já tem uma artrose facetária, já tem um processo um pouco mais prolongado, um processo onde você tem uma relação, às vezes, de múltiplas hérnias, múltiplas estruturas, múltiplos níveis. Então, assim, não é o comum.
Tá? Então, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, tirou com a mão, toda vez é assim. Não é bem assim. Depende do quadro do paciente. Claro. Você diria que quanto tempo você teve entre começar os sintomas, você perceber os sintomas e a cirurgia? Você tem uma noção desse tempo? Foram alguns meses, doutor. Alguns meses? Alguns meses. Não chegou a um ano. Não chegou a um ano. Mas talvez uns 9 meses, algo assim. Porque antes de fazermos a cirurgia, nós tentamos algumas alternativas, que a doutora, inclusive, foi muito competente. A doutora me propôs, primeiro, uma tentativa de fisioterapia com acupuntura, que foi assim, nada, não tirou zero da dor. Depois fizemos um bloqueio no centro cirúrgico, né? Que teve um pouquinho de alívio momentâneo, mas logo a dor voltou muito forte. Então, daí depois a decisão da doutora pela cirurgia. Então, isso levou, assim, esses meses desse período, doutor. Essa hérnia dela começou a ter dor porque a hérnia provavelmente nasceu ali nesses 9 meses... ou porque ela ficou extrusa o canal e ela já deveria ter essa hérnia talvez um pouco antes? Você tem uma noção de falar isso pra gente? É possível? Geralmente, a hérnia extrusa, o que é uma hérnia extrusa? É quando ela rompe o ânulo fibroso do disco, que é aquela parte que está ao redor dela, eu falo que é o cinturãozinho do babalu lá, que a gente rompe. E aí o núcleo pulposo, que é o que está no meio, ele extravasa e sai do lugar onde ele deveria estar e vai para dentro do canal, para dentro da raiz. Então, os primeiros exames dela, ela estava ainda um pouco com menos sintomas. Tinha um sinal de alerta, mas com menos sintomas. E ela foi progredindo os sintomas, ela foi piorando os sintomas. E os sinais também, o sinal de Hoffmann, os sinais também foram exacerbando. Essa dificuldade da mão direita em relação à mão esquerda também foi piorando ao longo do tempo. Então, assim, ela foi progredindo. Então, não era uma hérnia que estava melhorando. Entramos com remédios, medicações anti-inflamatórias, analgésicos, enfim, tentamos toda aquela parte medicamentosa, mas ela realmente estava evoluindo. E a eletroneuromiografia, que é esse exame dos nervinhos, realmente foi o que bateu o martelo. Falou, olha, Juliana, agora não dá mais. A eletroneuro agora começou a ter alterações, então a gente realmente precisa pensar em tratar essa hérnia. A ressonância, né, doutor? Eu lembro uma que a gente fez, acho que já realmente já bem perto da cirurgia, não sei se foi depois do bloqueio, que o canal estava assim, desse tamanhinho, né? O canal ali, medular, doutor, a imagem era um pouquinho assustadora, eu confesso, assim, que o canal estava muito fechado, tinha, assim, um vinco, assim, na cervical aqui, né, doutor? Vinha assim e fazia um bico com um fiozinho ali, falei, nossa, isso... Agora já não dá mais. Chega, né? Já tentamos tudo. Né? Porque ela veio, a primeira ressonância que veio, ela tinha uma estenose mais leve, ainda tinha líquor ao redor da medula, estava tranquilo, depois ela foi piorando. Sim. Mas realmente, assim, essa questão da piora do paciente, ela é muito individual. Entendeu? Assim, tem pacientes que realmente melhoram com tratamento conservador, que aí é fisioterapia, e é o tratamento que é pro resto da vida. E mesmo que a pessoa que opera tem que tratar pro resto da vida. Assim, não tem mágica. Se você continuar tratando a tua coluna da mesma maneira, você vai ter novamente em outros níveis, ou mesmo recidiva naquele nível, de uma outra protusão, de uma outra lesão. Então, assim, não tem milagre. Uma coisa recorrente, doutor, muitas pessoas me perguntam assim, a origem dessa hérnia, como que foi, o que aconteceu, porque é uma coisa que preocupa, né? E fica essa questão, né? Então, qual que é a possibilidade de surgimento dessa hérnia? E como eu tenho doenças autoimunes, né? Eu tenho um histórico de doença autoimune, muita gente me pergunta, mas o que causou a sua hérnia? Foi a doença autoimune? Não tem como bater o martelo, né, a doença doutora? autoimune, a artrite reumatoide, a doença autoimune, ela tem sim uma maior propensão a você ter uma resposta inflamatória maior, você ter uma lesão, e assim, tem até o pânus reumatoide também, que pode acontecer na coluna cervical, que não é o seu caso. Mas também é uma das questões que podem acontecer, acometer a coluna cervical. Mas ela não dá para bater assim, é isto, ou aquilo. Eu acho que uma somatória e realmente o sedentarismo, a obesidade, a mudança de padrão. Ah, sim. Isso ela impacta. E até piora as doenças autoimunes, porque você fica em um estado inflamatório. Sem dúvida. Sem dúvida. A piora é geral, é sistêmico, né? Então começa a piorar em tudo. E depois da cirurgia, me conta, eu te encaminhei para fisioterapia, como foram as primeiras sessões?
Já muito tranquila, porque eu não sei mais o que é dor. Eu voltei da anestesia, eu já era outra Juliana, já era outra pessoa. Eu nunca mais tive dor. Então, a fisioterapia foi muito tranquila. Já comecei logo de início, né, no pós-operatório imediato, conforme você me orientou. E foi realmente muito importante, foi muito tranquilo, até pro lado emocional. Né, porque operar a cervical, né, operar o pescoço aqui, fica uma coisa assim, nossa, eu vou ficar tetraplégico, né? Existem muitos mitos e muitos medos que envolvem isso, né, doutora? Mas foi muito importante a fisioterapia e depois, aos poucos, voltar para a atividade física, também sempre com muito bom senso, sempre com as suas orientações, isso também foi muito importante, até para eu também ir perdendo aquele sobrepeso, né, que eu precisava fazer isso, até por essa manutenção que você acabou de falar, né, o paciente depois dessa cirurgia, os cuidados são para sempre, é para o resto da vida, precisa existir essa consciência, né, da manutenção do peso, atividade física sempre. E me conta agora, o que você acabou de fazer de ganhar um prêmio aí? Pois é, então, falando em mitos, né, um dos principais mitos é que a pessoa que faz uma cirurgia de coluna nunca mais vai poder fazer musculação na vida. Eu ouço muito isso lá no estúdio. Nunca mais posso pegar peso. Nunca mais posso pegar peso, nunca mais posso fazer uma musculação. As pessoas vêm no estúdio para se matricular no Pilates e falam, é porque eu operei a coluna, então só me resta o Pilates. Já com essa... Conotação. Já tá com essa sentença, né, doutor? Não posso nunca mais entrar numa sala de musculação porque eu operei a coluna. Eu vou falar para você que você está falando de coluna, né? Agora eu entrei aqui. Meus pacientes têm uma mania de achar porque eles têm condromalácia no joelho, eles não podem fazer musculação. Sim, sim. Esse é um conceito que, assim, cada vez mais a gente está vendo os benefícios, né, da musculação, do ganho de massa, do ganho de músculo, tanto na proteção do sistema do arcabouço ósseo-articular, quanto na produção de mediadores químicos que auxiliam no cérebro para a prevenção de demência. Então, assim, você tem menor índice de demência nos pacientes que têm músculo. Músculo, gente, para você envelhecer com qualidade de vida, para você ir no banheiro, é um agachamento. Sim, sim. É um agachamento. Então, assim, se você quer ter autonomia, liberdade, capacidade de locomoção, tem que ter músculo. Na velhice, a gente já perde naturalmente. Se você não tiver uma poupança de músculo, sim. Ladeira abaixo. E inclusive, tem uma colocação de que uma das causas que mais causa morte, mais causa óbito no Brasil é queda do paciente mais velho. Não em si a queda, mas toda a consequência daquele paciente que cai, e ele cai justamente porque ele está perdendo a musculatura de reflexo de defesa. Infelizmente, Aquela coisa de... eu tô um pouco mais velho, eu tenho 70, 80 anos, o que você faz? Eu faço só uma caminhada. Uhum. Ok, até o dia que você tropeçar. E aí você não tem músculo para defender, porque o que o jovem tem é a capacidade de jogar uma perna na frente da outra, de colocar um braço e sustentar o corpo em cima de uma defesa desse tipo, que a pessoa mais velha e sem músculo não tem. E a perda de mobilidade também, né? Exato, que vai gerar todo o resto. E o reflexo, daí a gente vem para a parte neurológica, que é o que a doutora falou, a parte de reflexos, né? Então, se você também não tem a atividade física, isso também vai degenerando, diminuindo, né? E a queda vai ser bem, bem complicado. Mas me conte da tua premiação lá. É verdade. Eu tô vindo de uma vitória. Acabei de vencer um campeonato de fisiculturismo. Depois de fazer uma cirurgia de hérnia. Exatamente. Então não é só fazer exercício, mas ir para um nível competitivo, mesmo depois de fazer uma cirurgia de hérnia. Sim. Isso já era um sonho muito antigo meu, doutor. Eu tinha um sonho assim de competir. Né? E a musculação, ela faz parte da minha vida desde sempre, né? Eu comecei a praticar ainda adolescente, adoro musculação, gosto de praticar mesmo. Sinto prazer, coisa que poucas pessoas conseguem ter. Sinto prazer e gosto da musculação. E competir na musculação era um sonho, eu sempre tive esse sonho. E por
né, infinidade aí de motivos da vida, fui prorrogando, os anos foram passando, e eu jamais imaginei que aos 50 anos, né, que eu tô com 50 anos de idade, jamais imaginei que eu conseguiria chegar nesse nível competitivo e vencer, né, porque assim, chegar na competição já é um desafio imenso. O fisiculturismo, ele é um esporte de exigência máxima. Exige o máximo do físico e do mental. Muito do mental também, do controle Acho mental. que muito mais do mental do que... Aliás, Muito. a maior parte dos nossos atletas profissionais, quando você vai para a área profissional, ela é muito mais psicológico, emocional. Sim, a parte do que emocional físico, né? precisa estar... Desde Cristiano Ronaldo aí falando que a parte mais difícil dele é manter foco todo dia, manter concentração todo dia. E é verdade. É manter alimentação, dieta, treino, rotinas de atletas profissionais, sem dúvida, né? Sem dúvida. Quando você vai para o campo competitivo, né? E ninguém vai para a competição para querer perder. Né? A gente vai para a competição para querer ganhar. Então, assim, estar ali naquele ambiente já é uma exigência física, emocional, mental enorme, enorme. Exige uma dedicação muito grande, né? Então, eu, assim, aos 50 anos já achava que isso era algo inviável, e ainda sendo uma paciente pós-cirúrgico de coluna cervical, assim, daí sim que eu achava que era impossível. Né? Porque existe essa sentença, esse mito de que quem operou a coluna não pode mais fazer musculação, não pode mais carregar peso, não pode fazer uma infinidade de coisas, e isso é um mito enorme. O que eu realmente não faço, que eu sigo à risca a orientação da doutora, eu nunca mais pus uma barra nas costas. Nunca mais. Eu fiz uma grande adaptação em toda a minha rotina de treinos. Então, todos os exercícios que necessitam de uma sobrecarga vai ter que ser na mão, vai ter que ser no braço, vai ter que ser na cintura, vai ter que ser frontal, né? Existem os agachamentos onde você pega a barra frontalmente aqui, que é mais difícil, inclusive. Mas eu fiz toda uma adaptação. E prometo aqui, doutora, desde a cirurgia, nunca mais pus uma barra nas costas. Então, assim, eu também acho que o meu case é de sucesso, né? Por seguir. Sendo assim, não tão humilde aqui em dizer isso, mas porque eu sigo muito à risca as orientações. Isso é uma coisa que eu sou, assim, até chata nessa disciplina. Não pode pôr a barra nas costas? Então não pode pôr. Então vamos dar um jeito. Vamos... Adaptações. Mas, assim, uma outra pessoa fala assim, você não pode mais agachar nunca mais com a barra nas costas. Então não vou nem agachar. Não vou nem mais agachar. Eu acho que assim, e o que ela tá falando também é o agachamento com a barra nas costas. Ela pega muito peso. Não entendeu? é um agachamento com a barra nas costas. Não é com a barra de 10 quilos, de 12 quilos. Não é Quando você agacha? Não, vamos fácil. Se você fosse agachar com a barra nas costas, qual que seria o peso? 100 quilos, no mínimo, né? Você entende 100 que assim, quilos. por que eu falo pra ela especificamente pra não colocar a barra nas costas? Porque, tipo assim, não é uma barra de 10 quilos, de 20 quilos, Sim. uma barra com 2 anilhazinhas. É uma barra de, no mínimo, 100 quilos. Sim. Então, sim. Mas, o nível competitivo, tem que ficar muito claro, o nível competitivo é muito diferente do exercício físico para a qualidade de vida. No nível competitivo, você já vai... por que o atleta ele tende a ter mais lesões? E por que ele tem que trabalhar tanto a musculatura para não se lesionar? Porque o atleta, a equipe que está ali cuidando do atleta, ela está toda trabalhando para que aquele atleta consiga exercer aquela atividade que é num nível... no máximo possível. No máximo possível. Então, assim, você vai ter um nível que é extremamente... difícil, exacerbado, levado ao limite do seu corpo. É no limite do seu corpo. E para que ele não se lesione, tem toda uma equipe que está ao redor para trabalhar para que aquele atleta não se lesione. E mesmo assim, as lesões acontecem. Acontece no futebol, o tornozelo, o joelho, no tênis, quadril, coluna. Então, assim, cada esporte a gente tem realmente assim, as lesões mais típicas daquele esporte. E justamente por isso que a gente tem hoje um estudo enorme da medicina do esporte para trabalhar musculatura em vetor, para trabalhar o recovery. Então, você tem todo hoje um conhecimento
que a gente não tinha alguns anos atrás e que isso está sendo cada vez mais construído. Então, assim, o agachamento com barra nas costas, no caso dela, é porque a quantidade de peso que ela trabalha é muito alta. Eu falei, vamos tentar tirar pelo menos... Puxa, tem um queijo aí, né? Não é um disco natural, tem um queijo, né? Então vamos me ajudar também. E assim, ela não começou depois da cirurgia do dia para a noite levantando sem que ela começou da cirurgia, fisioterapia. Com certeza, doutora. Foi um trabalho lento, progressivo, muito consciente, né? Assim, feito um planejamento. E isso, assim, mesmo assim, independente se eu não fosse uma atleta, se eu não tivesse intenções em ter uma vida competitiva, isso é muito importante. A base, né? A base, os exercícios básicos bem feitos, sem nenhuma prioridade de carga, mas a execução, né? O Pilates também me ajudou bastante. Faço até hoje. O Pilates ele tem mais esse papel da manutenção da base do corpo, então, de coluna, de todos os músculos que envolvem a coluna, né? A questão do alongamento, né, da mobilidade também é muito importante, né? Muito importante. E o que a gente estava falando, eu estava até conversando com o doutor antes da gente entrar, sobre a importância do acompanhamento no momento do treino, do quanto a gente acaba perdendo um pouquinho do foco, assim, o pensamento sai um mínimo que seja, você já tensiona todos os músculos errados, todas as articulações erradas que não estão envolvidas naquele exercício. E você cansa, né? No meio do negócio, piora ainda mais, né? Não, e assim, por mais, eu sou educadora física, eu tenho toda essa base, tenho esse conhecimento, mas eu me pego errando. Eu me pego tensionando principalmente essa parte cervical, do trapézio, toda essa parte aqui, em momentos errados, que não deveriam estar ali sendo trabalhados. E assim, o músculo trabalhado agora, sei lá, uma remada fechada. Então, que seria o dorsal. Você tem que trabalhar o dorsal, não pode subir o ombro. Exato. Então, assim, eu falo, ter aquela consciência corporal, e é por isso que eu falo também que é muito importante ter um acompanhamento do treino. Outra pessoa te falando aqui, Juliana, baixa o ombro. Claro. Não, Juliana, tá um pouquinho torto. Não, às vezes a gente corrige, né? Todo dia. Todo dia. Então, assim, eu não sou uma pessoa como a Juliana, eu não amo ir para academia. Eu vou para academia porque eu preciso ir, porque eu preciso ter músculos. Então, assim, prefiro um pilates, um yoga, ou então, às vezes, ficar em casa e tocar piano. Eu troco fácil. É fácil, né, fácil. doutora? Mas, assim, eu me policio para ir, sim. Sim. Se não todos os dias, pelo menos, no mínimo, 6 vezes por semana. Eu faço alguma atividade. Tá excelente, né? Tá bem acima da média, inclusive. Tá excelente. Exatamente. Mas, assim, eu opero com avental de chumbo. Então, assim, eu tenho horas de pé. Muitas horas, né? São muitas horas. Então, assim, eu realmente preciso manter a musculatura para que eu tenha uma longevidade, uma qualidade de vida, não tenha lesões. E a performance na cirurgia também não seja atrapalhada, né? Exatamente. Então, assim, mas eu acho que você ter alguém te corrigindo, porque por mais que você tenha consciência corporal, às vezes você dá uma levantadinha, muitas vezes. Um pouquinho, o quadril girou um pouquinho, olha o pé não tá paralelo. Então, são vários pontos que você... E assim, o profissional que esteja atento a você, né? Não adianta estar o profissional do lado, no WhatsApp, sim. Rolando o feed. Mas, às vezes, inclusive, tem profissionais que estão mais focados em certas coisas. Nós estávamos também conversando isso. Acho que você sabe que uma das grandes dificuldades que eu vejo hoje, talvez você como educadora física possa dar uma palavra para a gente, é a falta da maioria dos alunos de foco no que quer, no qual é o seu objetivo. Sim. Porque a gente fala musculação, a gente fala crossfit, a gente fala pilates, a gente fala um monte de coisa. Mas se você que está aí, você não definiu o que é que você quer, é difícil até de você arrumar o profissional mais adequado àquilo. Claro, né? Por exemplo, certeza. Muitas vezes uma pessoa que está na academia é um profissional que acabou de se formar, tem uma visão mais generalista, não uma visão mais detalhada. Nós já vimos isso, nós vamos na academia quase todos os dias, e algumas coisas que a gente vê na academia, e eu não sou educador físico, sou médico, mas a gente fica lá olhando todos os dias, 90% das pessoas
hoje treinam sozinhas. Dos 90%, eu acho que 70% não fazem a menor ideia de como se realiza, como se executa o exercício. Acho que é assim, para mim. Sim, se Tô não ali, for que mais... já faço há algum tempo, você vai olhando, você fala, tá fazendo errado. É Dá para errado. ver nitidamente esse erro. E quando pega a Tatiana, que fica olhando pescoço, postura de coluna, nossa. aí ela só falta debulhar a galera Nossa, eu de imagino. como você está absolutamente errado dentro disso. Sim, Né? sim. Dentro dessa Eu perspectiva. acho que até dentro Sim. da educação física hoje, da fisioterapia, tem às vezes muitos profissionais que fazem as duas formações, né? Que Sim. acabam somando também as duas formações. Sim. Eu acho que existem também, assim como na medicina, são pessoas que vão se especializando, né? Então tem gente que é especializada em fisiculturismo, tem gente que é especialista, que aí já é um tipo de treino, assim, ó, vamos treinar profissional, vamos treinar o objetivo, você tem que ter um objetivo já de retorno, de estética mesmo, Também. né? E você vai procurar aquele músculo, olha, tá faltando um pedacinho aqui inferior do Sim. bíceps para poder dar a harmonia do corpo, enfim. É completamente diferente, né? Porque É muito específico. É muito específico, bastante. assim, é uma taxa de gordura corporal muito baixa, baixíssima. Tem toda aquela parte de alimentação, ganho de massa. Sim. É um absurdo, assim. A hidratação. A hidratação, exatamente. Sim. Assim, quando eu procuro academia, para mim, o meu objetivo é qualidade de vida. Então, assim, não vou ter a taxa de gordura que a Juliana tem. Não tenho. Acho lindo, mas não tenho. Assim, o meu objetivo é qualidade de vida, é não lesionar, é ganhar força para manter as articulações no E lugar. algumas coisas funcionais, inclusive. Sim, né? Trabalho de funcionais. ombro muito mais para funcional do que para qualquer outra coisa. Sim, exatamente. Mas isso que é muito importante, né, doutora? Justamente essa consciência de você buscar essa qualidade de vida, né? E entender que hoje, quando a gente fala em qualidade de vida, manutenção da saúde, a atividade física, ela tem que estar no tripé. No tripé. Né? Junto com a alimentação, junto com a dieta, tem que estar a atividade Sono. física. Né? O sono são princípios assim básicos para essa manutenção da qualidade de vida. E eu falo pro meu paciente, você precisa emagrecer, mas eu falo assim, não precisa só perder peso. Você precisa ganhar massa magra e perder massa gorda. Porque não adianta. Se você só perder peso, e aí quando você começa a perder peso, você também perde massa magra, né? Sim. Se você não estiver muito atenta à construção dela, a uma dieta proteica, enfim. Você realmente acaba piorando a coluna em vez de melhorar. Então, tem que ganhar massa magra e tem que perder gordura. Então, isso é fundamental. Para a saúde do grupo eretor da coluna, para a saúde da tua coluna cervical, dorsal, lombar, enfim, das articulações como um todo, é um ponto de partida essencial. Sim, sim. E, doutor, por até falar mais até um pouquinho sobre isso, a gente hoje tem recebido muito no estúdio as pessoas, os pacientes que estão usando as canetas emagrecedoras. A gente tem recebido bastante isso. E o problema qual é? É a perda da massa muscular junto com a massa gorda. Né? Então, você perde gordura, mas você perde um percentual de músculo muito grande. Doutor, é uma droga nova, né? Tem pouco estudo ainda. Mas pelo que eu venho, não sou médica, né? Sou personal, sou educadora física, mas na minha experiência prática, o que eu tenho visto é essa perda muscular muito grande, que isso traz realmente um impacto grande, né, na vida das pessoas. A gente está falando aqui sobre coluna, mas daí você vai para caneta emagrecedora. Juliana, o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Você sabe que, inclusive, a discussão do Monjaro, né? Da tirzepatida. Nossa, falei tirzepatida. Eu falo tudo errado, eu preciso aprender. Assim como a nova que vai sair, que é o Trulicity lá. Que é a geração 3 agora, né, doutor? Isso. Elas têm uma tendência a tentar segurar um pouco mais a massa muscular. Desde que você esteja treinando. Desde que você esteja com uma dieta super proteica. Sim, sim. Então, não adianta sem isso aqui. A maior parte das pessoas hoje que estão usando esse tipo de medicação, inclusive, não estão sob a tutela do médico. Não estão fazendo um tratamento médico. Estão pegando esse tipo de caneta com um amigo, conseguindo comprar em farmácia,
Hoje tem um mercado paralelo absurdo. Então, já vi pacientes, já tenho pacientes que me contaram que conseguem comprar através de WhatsApp. Sim. O mercado negro está aquecidíssimo. E está usando a medicação. Sim. Estão usando a medicação com o efeito sacietógeno dela, então ficam sem comer durante horas. Inclusive, isso é uma coisa que, para quem quer treinar, é horrível, que é você ficar muitas horas, então você não tem uma dieta rigorosa. Pode, inclusive, treinar e fazer hipoglicemia, coisa do tipo, que é ruim, não é bom, não é efetivamente bom. Então, assim, vão perder bastante. São poucos que realmente, eu diria que, dos que eu conheço, menos de 10%, inclusive de pessoas que são amigas nossas, que já me contaram como é que estão usando, que fazem um uso com uma dieta regular, com uma atividade física adequada ao que querem. Né? Porque, de novo, você ir à academia 3 vezes por semana e achar que é isso que vai resolver tua vida, talvez. Se teu objetivo for ser, eu não quero ser sedentário. Ok, vai lá 3 vezes por semana. Quero manter massa muscular, quero ganhar massa muscular, quero desenvolver massa muscular. É pouco, né? Essas 3 vezes por semana, no máximo, você vai conseguir ali uma manutenção mínima cardiovascular, né, doutor? Mas se a gente também for falar sobre manutenção do peso, 3 vezes por semana também é pouco. Dependendo da dieta, né? Eu acho que da dieta é pouco. E no começo, todo mundo tem que entender que a atividade física, no começo, então você pega uma pessoa que está ali sedentária, uma pessoa que está acima do peso, ela achar que a atividade física que vai fazer ela perder peso, quem vai fazer você perder peso no começo é a dieta. É a dieta. Para você ter uma atividade física capaz realmente de fazer você perder peso, manter o peso, primeiro, você tem que ter capacidade física. Que a pessoa que é sedentária já não tem. Então, ela tem que ter capacidade física. Ela tem que fazer uma atividade física muito mais dias da semana do que ela fica em casa sem fazer nada. Ou seja, nós estamos falando de 5, 6 vezes por semana. Sim. A maior parte das pessoas que trabalha tem uma dedicação numa atividade física de 40 minutos a 1 hora. Né? De treino efetivo, né? Porque você vai ali, passa pelo aquecimento, passa pelo final do treino, você já está mais cansado. Treino efetivo, uns 40, 45 minutos. No máximo. A maior parte das pessoas. Então, esse tipo de treino, no começo, ele não consegue te fazer perder uma quantidade grande de peso. Eu brinco, eu falo que assim, éramos homens das cavernas. Caçava, plantava, subia em árvore, fugia de leão. Né? Então, assim, aí ficou todo mundo sedentário na frente, todo mundo Tiranossauro Rex, só faz atividade, comer, nenhum alongamento. Assim, qual foi a última vez que você subiu numa árvore? A maior parte das pessoas nem lembra. Então, assim, a academia, ela traz alguns exercícios, algumas máquinas que realmente elas simulam algumas atividades físicas que a gente deixou de executar ao longo do tempo, né? Então, assim, essa habilidade que a gente tem de pelo menos carregar o peso do próprio corpo, né? De conseguir ter mobilidade, amarrar o sapato, o cadarço do tênis, né? Conseguir fazer pelo menos umas 3 barras aí, é fundamental. 3 assim. barras você exigiu bastante. É bastante. Você exigiu bastante. 3 barras você exigiu bastante. Não é pouco, não. Mas você sabe que no estúdio eu vejo assim um fenômeno interessante que tem a ver com a idade. Poucas pessoas na faixa dos 20 anos, 25 anos de idade, procurando a musculação, procurando uma atividade física regular. E muitas pessoas com mais de 80 anos. Lá no estúdio a gente tem um casal, ele tem 91, ela tem 90. A gente tem outro casal também, ele tem 89, ela tem 87. E eles têm uma consciência incrível da importância da atividade física, do quanto é difícil construir músculo. Vamos falar sobre isso também? Sim. O quanto é difícil, que é uma estrutura que dá um trabalho para você conseguir, porque ela demora. Para perder é 1 minuto. Demora para você construir, às vezes anos para você construir aquilo. E o corpo quer se livrar, porque é uma estrutura que gasta muita energia, né, doutor? Então é um peso morto ali que o corpo quer se livrar, quer queimar também. Inclusive, para quem. Deixa eu só pegar um detalhe que todo mundo se coloca, mas você sabia que quanto mais músculo você tem,
maior a chance de você ficar magro ou permanecer mais magro. Porque o músculo gasta muita energia. energia para ele existir. É basal. Ou seja, né? você começa a engordar, você começa a perder músculo e você começa a engordar mais, porque sem músculo, teu metabolismo abaixa, você precisa de menos energia, então você acaba comendo mais, ficando mais gordinho. Massa muscular é fundamental. Doutor, eu falo isso lá no estúdio, eles acham que é Papo. lorota minha, que eu quero vender plano. Não, que não é. A Juliana inventou isso aí, só porque ela quer que a gente faça a musculação. Por isso que o magro tem mais facilidade de ficar magro e o gordinho tem mais facilidade de ficar gordinho. Sim. Porque, na verdade, ele tem uma inversão do que é massa muscular e do que é massa gorda. Tem que desinverter o processo. Sim, só que pra isso gente dá conseguir. um trabalho. Dá, com certeza. Eu acho, Ju, talvez você também tenha um viés aí econômico no seu estúdio. Teu estúdio não é um estúdio... Um Smart Fit. Não. Pode falar nome. Aposto, estou no meu programa, falo o que eu Não- quiser. Não é Low uma, cost. não é low uma, cost. não é uma academia de rede. Não é uma low cost. Isso. Não é uma low cost. Sim. Então, assim, o estúdio da Juliana é um estúdio mais diferenciado. Então, assim, você tem aí um viés também, porque, assim, a maior parte das pessoas com 20 anos está começando a vida, está construindo a vida. Então, assim, não tem realmente uma condição financeira de desprender um valor mais exacerbado para a atividade física. Então, assim, eu acho que talvez, assim, quando você vai mais para as low costs, aí você tem um pessoal... Um público. Um público também que é um pouco mais jovem. Assim, todo mundo já começou a carreira um dia, ninguém tem dinheiro para Mas pagar. nós temos visto, e isso é bastante notório, que a juventude atual, a adolescência vindo para a juventude atual, tanto tem aumentado o número de obesidade, Sim. porque tem sido uma geração com maior dificuldade Sim, desse desenvolvimento, ou colocar um pouco desse desenvolvimento Muito pegada a telas, né? fora Sedentária. disso, esse tipo de coisa. Muitos deles, inclusive, com aquela proposta que a gente tanto fala aqui, que acho que é uma colocação que a gente pode ficar discutindo horas e mais horas sobre o que a obesidade é uma doença e o que as pessoas acham que obesidade é uma aceitação de um corpo como ele é, Sim. como ele deveria ser, que as Sim. pessoas têm que se aceitar, ser felizes e assim por diante. Então, vem caminhando junto, principalmente essa geração mais nova, né? Sim. Nossa, essa discussão é longa, né? É longa, né? É uma Isso aí discussão que dá- não vai acabar, né? É. Porque nós todos que sentamos muitas vezes aqui no podcast, todo mundo está aqui trabalhando com saúde e trabalhando no sentido de saudável. Ninguém está aqui discutindo o efeito psicológico de você ser feliz ou deixar de ser feliz ou qualquer outra coisa. Nós estamos aqui... Estética, vaidade, Exato. né, Nós estamos doutor? aqui enfrentando e discutindo saúde. É a mesma coisa que fumar. Você pode ser feliz fumando. Você só não vai encontrar um profissional de saúde e falar que fumar faz bem. Não Exato. vai existir isso. É ruim, é um vício e não deveria ser propagado. Uhum. Mas tem pessoas que vão achar que está tudo bem, está tudo Ou bem incentivado, fumar. né? Ou incentivado, seja fumar um narguile, seja fumar um cigarro, Vape. se bares eletrônicos hoje tem vape, né, vapor que é e a tal, não sei o febre, quê. né? Eu já vi muita gente falando que tem que fumar para acalmar, que não sei o quê, que é um status social, coisa do tipo, que também já foi com o cigarro em outros momentos, mas definitivamente nós não vamos discutir Bom isso pro como pulmão, saudável. É bom para o pulmão. Então, excesso de peso não é saudável. Não existe nenhuma vertente para falar que isso Sim. traz algum efeito saudável. Esse efeito psicológico é uma discussão que não vai acabar tão cedo. rápido. Sim, eu já tive uma época da minha vida em que eu fui obesa, né? Então eu acho que eu posso dizer que eu sou ex-obesa hoje, né? E eu ouvia muitas pessoas me darem esse conselho. Ah, Ju, se aceita. Ah, você é linda como você é. Não importa que você tá 35, 40 quilos acima do seu peso. Se aceite. Mas como assim? Eu tô com grau 2 de gordura no fígado, né? Eu tô pré-diabética, eu tô com sobrecarga em todas as articulações, eu sou paciente de uma cirurgia de cervical. Eu não posso me aceitar. Então, assim, Eu batia no pé. Juliana, você tem que emagrecer. né? Juliana, você tem que ganhar massa magra de Então. novo, Juliana.
Mas eu ouvi muito isso. Então, sobre essa discussão, né, a obesidade, a saúde, as pessoas ainda têm muito essa dificuldade do entendimento que obesidade é doença. Né? Inclusive, ela tem a categoria lá na OMS, não é isso, Sim, doutor? ela é não uma tem doença. CID. Tem CID, tem Tem tudo. CID, é uma doença. Né? Então, as pessoas falavam para mim, não se aceita, é mais fácil, você fica nessa luta, nessa batalha de fazer dieta, de fazer atividade física para emagrecer, é mais fácil você aceitar sua beleza na gordura. Isso Não é questão de beleza. O belo, assim, você tem, sei lá, o belo é subjetivo, você tem os quadros, né, de Botero, né, do qual você tem todas aquelas pinturas, enfim. Assim, eu conheço várias pessoas que são muito bonitas e que são obesas, mas não é questão de beleza ou não, é questão de saúde. Questão de, olha, a coluna cervical, Juliana tem que ganhar massa magra, não tem jeito. Sim. Bom, senão vai virar freguês. Vai dar 3, 4, 5 anos, vai estar aqui de novo operando outro nível da coluna. A verdade é essa. Sim, ou outra coisa estourando, né, doutor? Ou questão metabólica estourando. Joelho, quadril. Né? Ou a diabetes chega e já não é mais uma pré-diabetes, estoura realmente uma diabetes. Então, assim, é absurdo essa questão. E quem é obeso, né, como eu já fui, do outro lado de lá, se ofende com isso. Né? Você fala, não, mas você precisa emagrecer. Como assim eu preciso? Eu não posso escolher ser gordo? Mas assim, e a questão da saúde? Né? É muito, muito, muito complexo isso, né? No estúdio, a gente recebe poucas pessoas. É curioso isso, né? A gente no estúdio recebe poucas pessoas que estão com sobrepeso, obesos, então menos ainda. O que me preocupa. Eu fico preocupada com isso. De novo, mas aí a Tati te acertou, né? Você tem uma visão nichada ali, né? Então, diferente. Lá o trabalho que a gente prima, né? E a gente preza, e a nossa proposta é o trabalho personalizado. Perfeito. Né? Justamente para a gente poder entregar o melhor resultado dentro da melhor circunstância possível. Mas o fato de nós não recebermos alunos no sobrepeso e na obesidade me preocupa, porque essas pessoas existem. Então, elas não estão buscando ajuda. Ao contrário, né? Na verdade, não só existem, como, segundo as nossas estatísticas, cerca de 68% da população está acima do peso. Então. Não são obesas, mas estão acima do peso. Graus de obesidade está variando aí na casa de 32% da população. Altíssima. A estatística é altíssima. Ou seja, tem uma estatística muito maior de pessoas acima do peso do que de pessoas com peso normal. Estatisticamente. Que precisariam mudar essa realidade, né? Com certeza. Aí entra vários vetores, né? Até porque é aquilo que nós discutimos. Para mudar essa realidade, você tem que mudar certos conceitos da sua vida. Tipo prioridades, como fazer certas coisas. E aí entra toda uma gama de dificuldades. Escolhas conscientes, muitas vezes no dia a dia você acaba lançando mão de alimentos. São muito mais difíceis de serem tomadas, né? Não, se a gente disser aqui que o processo de emagrecimento é fácil... Não é. Eu acho que o processo... Você quer que eu te fale? Né? Eu vou te falar talvez até diferente, que acho que é isso que eu discuto com muito paciente. Emagrecer não é a coisa mais difícil. Manter o peso é. É dificílimo, doutor. Manter todo dia, manter focado, manter... Sim. O tempo inteiro. Acho que é a parte mais difícil da história é essa. Sim, é dificílimo. Eu tenho uma tendência muito grande a ganhar peso, a engordar, ganhar peso de gordura, né? Que se fosse ganhar peso de músculo, eu tava feliz demais, né? Engordar, ganhar massa gorda. Eu tenho uma tendência, uma facilidade, isso é uma predisposição minha. E não só uma predisposição, como com a idade, é a tendência natural do corpo. Também. Né? Então, o corpo envelhece, normalmente aumentando o percentual de gordura em prol de deprimento de massa muscular. Né? Esse é o normal do envelhecimento do corpo humano. Sim. A gente que luta contra essa maré, vamos dizer assim, né? E mulher, né? Menopausa também, né, doutora? Tem essa questão. Hormonal. Tem toda a questão hormonal que se modifica, então já tem uma propensão maior a ganhar peso, né? Então, emagrecer já fica mais difícil ainda, ganhar músculo já fica mais difícil ainda. Quanto tempo, então, entre operar, perder peso e competir e ganhar o fisiculturismo? 4 anos. Então é possível não... Vamos esquecer o ganhar. Tá? Vamos esquecer o ganhar, porque ganhar vai ser para poucos. Mas vamos colocar assim. Quanto tempo você levou
para perder o peso, fazer a cirurgia e falar, pô, tô com um corpo legal. Tô um atleta amador, sei lá, alguma coisa menos impactante. Quanto tempo você acha que precisaria? Um ano e alguma coisa. Você acha que um ano bem feito dá para fazer isso? Não, eu tenho certeza. Tenho certeza. Quantas vezes por semana você acha que precisaria treinar para chegar nisso? Qual que seria o mínimo necessário? É competitivo? Não, ou não, não competitivo. Para levar uma 4... pessoa que está um grau de obesidade leve, um sobrepeso ali, um 28 a 32 de MC, por exemplo, para trazer ele para um 25 num shape bacana, um shapezinho legal. Musculação 4 vezes por semana, cardio 6 vezes por semana, 1 dia de descanso. Quanto tempo você precisaria para isso? Quanto tempo de musculação, quanto tempo de cardio? Por dia? É. 1 hora. 1 hora e 1 hora. Então ele teria... Não, menos. O cardio, 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Se você vai fazer, então, a musculação e o cardio na mesma sessão, você pode até diminuir. Fazer 20 minutos só de cardio. Se a sua rotina te permite dividir esse treino, então, num momento você faz a musculação, no outro momento você faz o cardio, daí 30 minutos. Mas a musculação, 1 hora. 1 hora de musculação. 1 hora de musculação. Precisa. Tá. E em quanto tempo você pegaria uma pessoa sedentária, uma pessoa que realiza muito pouca atividade física, e colocaria ela num parâmetro para você falar, agora você está realizando bons exercícios? Uns 3, 4 meses? Mais do que isso? Menos? Porque a sensação que eu tenho é que no primeiro, segundo, terceiro mês, as pessoas estão mais auê na academia do que realmente realizando exercício. E aqui até eu acho que é consciência corporal. Eu acho que a consciência corporal é uma coisa que a gente ganha ao longo dos anos. E aí a consciência corporal também, eu acho que muda muito de acordo com o teu background. Tipo assim, o que você fez antes. Então, por exemplo, uma pessoa que nadou, que, sei lá, uma pessoa que era ciclista. Então, assim, a consciência corporal vai mudando com os esportes que você faz, entendeu? Eu acho que, muitas vezes, nem sempre essa consciência corporal é algo que vá te ajudar tanto na manutenção de uma coluna saudável, por exemplo. Por exemplo, esportes que são assimétricos, tênis, tênis de mesa. Então, tem o golfe, beach tênis está agora super na moda, né? Moda, exatamente. Então, assim, esses esportes são assimétricos, às vezes você vai ganhando uma consciência corporal que você vai ter que trabalhar em vetor, vai ter que trabalhar o contrário, exatamente, para que você não vá, ao longo do tempo, tendo lesões e tendo uma postura de rotação mesmo. Sim, rotação de quadril, rotação de o pé de apoio. Então, assim, eu acho que depende muito do que você fez, sabe, a vida toda. Natação, para coluna, é muito bom, é excelente, é um esporte fantástico. Hidroginástica, eu adoro. O pessoal briga comigo até quando fala assim, que eu mando o pessoal para hidroginástica. Mas é de vovozinha. É das velhinhas, né? Vai lá, faz a sessão de hidroginástica bem feitinha, depois você volta a me contar. Nossa, doutora. Dá para sair bem intenso. Nossa, sai moído da água. Dá para fazer bem intenso. Dá para sair. Dá para ganhar muito músculozinho ali também. Mas assim, fora que não tem o impacto, as articulações também são poupadas, enfim. Mas eu acho que depende muito da consciência corporal da pessoa. Acho que essa questão de você, tipo, tô fazendo exercício e sei que eu estou, sei lá, puxando exatamente a mas escápula. Isso leva muito tempo. Leva muito tempo. Mas aí você está falando... Aí eu digo para você que eu acho que aí você já está num nível até acima, porque aí você tem que entender toda a execução do movimento. Isso, a execução, o movimento de execução. Você tem muita coisa, mas o que eu quero falar é o seguinte, quando você começa na academia, muitas vezes, você está na euforia, no auê, né? E aí o primeiro mês tem um AUE, porque você consegue fazer alguma coisa, você está ali naquele primeiro teste, se é 5 quilos, 10 quilos, de repente você para. Você entra no primeiro platô. Que eu acho que inclusive é onde muita gente desiste. Sim. A hora que você entra no primeiro platô. Por quê? Sim. Porque para você sair desse platô, precisa começar a ter desenvolvimento. E aí entra uma coisa que eu acho que poucas pessoas entendem. Para mim, a atividade física, o que eu vejo como atividade física, é um momento que você separa do seu dia com o objetivo de ter uma melhora. Ou seja, se eu faço algo, eu quero para a semana que vem estar melhor do que hoje. Por isso que sair para passear com o seu cachorro não é uma atividade física. Cujo objetivo é passear com o cachorro, não é
melhorar a sua performance. Sim. Ir a pé da minha casa no trabalho, fantástico, mas não é uma atividade física. O objetivo é chegar no trabalho, não é chegar mais rápido, chegar melhor, chegar não sei o quê. A não ser que você mude a filosofia do pensamento, né? Então, o pensamento tem que ser, eu vim aqui, eu avaliei essa semana que vem eu tenho que ter melhorado. Uhum. Eu acho que isso leva tempo para você ganhar. Sim, sim. Então, eu acho que isso, tirando esse tempo, quanto tempo você acha que demoraria para botar uma pessoa ali? 1 ano? Então, se ela tiver um personal trainer ao lado dela, menos tempo. Porque a correção, a orientação, a instrução na hora da prática é muito importante. Facilita muito esse processo, desenvolve muito a consciência corporal e ajuda no processo de evolução. Agora, se essa pessoa realmente estiver sozinha na sala de musculação, às vezes vai demorar 1 ano ou até mais. Ou pior, doutor, essa pessoa simplesmente vai abandonar. Antes de 1 ano, ela já abandonou aquele plano da academia. Porque as academias agradecem muito a isso, né? Porque você faz só o plano de pagando. 1 ano, faz um mês. O cartão ficou caindo, né? Isso aí. Porque a musculação, ela é repetitiva, ela monótona. é chata, ela é maçante. E se você ainda não vê os resultados e realmente não vê, porque a gente já comentou que demora, o músculo ele é ingrato, ele demora para chegar e ele vai rápido embora, essa pessoa já desmotivou. Então, o papel do personal vai ser muito importante em vários pontos. Na questão da evolução da carga, na questão da execução correta do exercício, na questão motivacional para aquele aluno não desistir. Você acha que, como a gente estava... Eu coloquei para você, que eu tenho a sensação de que existem vários personagens trabalhando em linhas de trabalhos diferentes. Você Sim. vê isso também? Porque você acabou não me Muito. respondendo. Porque assim, Muito. nós estávamos conversando, nós tivemos muitos personagens Uhum. que são mais motivadores do que pessoas focadas em Na Correção parte de execução. física mesmo. Correção de né? execução. O meu no problema assim, eu sou muito chata com desenvolvimento. execução. Uhum. Eu sou muito chata com execução. Eu acho assim, tem que executar bem, porque senão vai sair pior do que estava. Então, assim, Mas você tem toda a razão, né? Então, Só que, por exemplo, o Patati, eu até brincava que ela arrumou um personal maravilhoso, a pessoa é ótima. Mas eu chegava para ele do lado e falava, cara, você devia pôr o jaleco e ser fisioterapeuta, né? Porque você deixa a Tati de desestimular, tá pesado, tira a carga. Tira a carga. Desce carga, desce carga. Tipo aquele menos, personal então, calma que deixa, também, né? que deixa, não vamos treinar Não mais. vai fazer Hoje é fofo, hoje é fofo. Tem Hoje que não ter- sai do treino Tem que fofo. entender o meio termo, ele não né? entende que uma é XY e outra é XX. Não tem. Você Já sabe, que eu o vou contar. desenvolvimento da massa ele difere de A Tati- acordo com a genética. A Tati, a gente treinava e eu suava, né? Eu suava. eu Eu não sempre sou- eu não suo. sou muito. Aí a Tati chegou pra mim, eu não sou. Cara, uma vez nós fizemos um treino com um cara, foi lá, fizemos uma aula experimental. Era... Um massa, um guarda-roupa. Ele era Atleta. atleta. Ele era atleta. tal, não Ah, sei o quê. então ele puxou um treino. Fisiculturista. Então ele puxou um treino Não, pesado. E a Tati até brigou com ele. Posso contar a cena? Daí a Tati foi Não, levantar. agora conta, Lógico que eu vou agora contar. conta. A Tati estava lá com um peso fazendo aquele... Uma remada? Uma remada, um serrote aquele. Isso. Ah, que tava aqui. Aí ela parou e ele estava sentado assim, no banco, olhando ela assim. Ela parou, olhou. Tá pesado. Ele gritou no meio da academia. Todo mundo parou. Gritou. Qual é o nome disso? A Tati, aquela cara de... Como assim? Como que você tá Serrote? falando? Ela, qual é o nome disso? A Tati olhando. O nome disso é peso. É pesado. É lógico que é pesado. Faz logo a série. A Tati de eu não sou... Ele arrancou o suor dela Tá até vendo? não acabar. Tá Ou vendo, seja, tá foi só vendo? não deixar ela treinar fofinho que o Tá suor vendo? apareceu e Tá saiu vendo? dali. Tá vendo? Logicamente, ela nunca mais quis treinar com esse digníssimo ele. senhor. Não, eu treinei com ele um tempo e parei de treinar com ele por conta de mudança de residência. Mas e aí, como achar um personal para você, então? Como definir o que seria um bom profissional? Porque eu acho que tem isso.
Acho Sim. que é como todo profissional, se você Toda não, área, se né? você Toda não, área não, tem, não tiver aquele afinco. E eu acho que às vezes o personal, ele talvez peque em ambos os lados. De novo, entra naquilo que você quer. Qual é a sua definição? Sim. Porque todo mundo chega ali, o que você quer? Ah, eu quero perder barriga, ficar musculoso, quero isso, quero aquilo. Mas, amigão, calma lá. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos devagar, vamos ver o que nós vamos fazer, né? Exatamente. Eu acho que assim, a primeira coisa, o personal ele tem que ter uma boa leitura do seu aluno, né? Ele tem que realmente entender aonde esse aluno quer chegar. Qual é a real meta desse aluno? Porque o pessoal fala, né? Se você não souber onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você precisa saber aonde você quer chegar. Ah, eu quero tal resultado em X tempo. Então, a partir disso, a gente vai traçar a estratégia. Não é possível, então, né? vamos conversar, né? É possível, não é possível? Tá longe, tá perto? Aí, em cima disso, a gente vai traçar as estratégias para saber como chegar nesse objetivo. Né? Isso é o básico, né? Esse seria junto com a anamnese ali. Mas a partir disso, eu acho que assim, o principal é a correção, doutor. Você precisa procurar um profissional que te corrija, que entenda minimamente de anatomia, de biomecânica, de alavanca. Precisa entender disso. E a parte motivacional. Então, assim, são colunas. Né? Não adianta ser uma pessoa mega conhecedora, uma expertise imensa da biomecânica maravilhosa do exercício, só que a parte pessoal e motivacional é péssima. Né? Aquele personal que fica ali do seu lado, assim, né? Mais 2, 3. Está errado. Não dá. E o contrário também, como a gente conversou. Uma pessoa que vai muito no motivacional, sempre no motivacional, mas espera, e a parte física? E a parte estrutural? A montagem de um plano, a montagem de uma progressão do treino em si, não só da carga. Né? A gente precisa ter todo esse planejamento. As pessoas acham que, né, musculação, você vai lá, faz famoso 3 de 12. 3 de 12 vai né? embora pra Famoso casa. 3 de 12. E aquele treino que não muda nunca. A musculação, ela existe assim, há variações, muitas variações. Um profissional que entenda a musculação, entenda do corpo humano, ele sabe como direcionar seu treino. Por exemplo, pacientes da doutora. Pacientes que fizeram cirurgia cervical, lombar, existem algumas restriçõezinhas. Então, aquele profissional precisa saber lidar com isso, né, doutora? Então, por exemplo, no meu caso, fiz a cervical e quero pegar muito peso. Vamos supor, né? Não sou educadora, não conheço nada de variedade de exercícios. Esse cara vai querer ficar colocando a barra nas minhas costas e falar, não, mas se você não fizer isso, você não vai evoluir. Se você não fizer esse agachamento, você não vai conseguir competir, que é o seu objetivo. Então, qual foi o erro? Aqui, as estratégias de treino. Né? Então, o personal trainer, ele precisa ser muito completo, doutor. E não pode parar de estudar. E eu falo assim, às vezes as restrições, elas são temporárias. Entendeu? Também. Então, por exemplo, num primeiro momento, não dá para ir para academia sem antes fazer uma fisioterapia. Sem então, o dúvida. primeiro momento é físio, Sem dúvida. RPG, coluninha protegida, posições de RAM deitada, RAM no ar, e aí vai evoluindo, RAM sentada, bailarina, enfim. É uma evolução gradual. E aí depois começa a academia, aí começa um funcional, próprio peso do corpo, aí começa a colocar carguinha baixa e vai construindo. Mas assim, eu falo que essa não é uma limitação, não é uma sentença. De jeito nenhum. É, na verdade, um período de adaptação, de construção. Então, assim, eu falo assim, eu tenho um paciente meu que ele teve uma isquemia cerebelar. E, enfim, ele ficou muito tempo internado, ficou meses na UTI. Perdeu muita massa, né, doutora? Perdeu muita massa. E aí, fora que perdeu uma grande parte do cerebelo. E aí, quando ele saiu do tubo, enfim, conseguimos destubá-lo, ele não conseguia sentar. Tá. Aí começa o controle de tronco e tal, e ele, doutora, quando é que eu vou pedalar? Eu falei, calma, primeiro vamos sentar. Aí, daqui a pouco, ele não conseguia ficar em pé. Aí ficou em pé. Aí, depois conseguiu caminhar. Ele, doutora, quando é que eu volto pedalar? Aí eu falo assim, calma. Eu falo assim, gente, eu não tô sabendo nem se você vai andar, você vai correr, calma, né? Devagar. E ele foi. No final das contas, ele terminou o Ironman.
Nossa. Ele já terminou o Ironman acho que umas 4 ou 5 vezes. Nossa, isso é um case de mega sucesso. Mega sucesso, mega sucesso. Muito, Ironman. muito. É um Sem Ironman. contar o caso dele sempre, doutora. Ele é um Ironman. Incrível ele aqui. isso. Bora. Incrível. E a superação. Sim, Muita sim, superação. muita assim, superação. em vários aspectos da vida. Sim. Né? E ele estava obeso quando ele teve a isquemia Olha cerebelar, obeso, usando um monte de remédio, enfim, ele não estava numa fase boa. Sim, sim. Bom, gente, o papo está excelente. Estamos chegando ao final. Mas eu queria fazer uma pergunta antes de terminar. Ju, eu quero uma resposta sua e em seguida uma da Tati. Só para a gente ver se vocês duas estão combinando tão bem assim. Na musculação, 3 exercícios que você falaria, eu faço esses 3 para proteger minha coluna. Para proteger minha coluna. As remadas, Certo? que eu faço, então, toda a cadeia posterior, né? Então, as puxadas por cima, as puxadas por baixo, todas as remadas. Faço a que a gente chama de remada alta, que é uma remada que você faz uma puxada aqui, onde você atrapalha toda essa extensão aqui de ombro, trapézio também. Perfeito. E eu faço um exercício que exige muita consciência corporal de mim, mas que eu percebo que é importante na minha recuperação e na minha manutenção, que é o stiff. Que você vai falar assim, nossa, mas a prioridade são musculaturas das costas, das pernas, né? Posterior de coxa e glúteo. Mas ele exige uma extensão de coluna, onde a gente contrai muito as costas, encaixa muito bem as escápulas e a cervical ela precisa ficar neutra o tempo inteiro nesse exercício. Então, é um exercício que eu trago bastante consciência corporal e eu acho que ele é importante nessa manutenção, pelo menos no meu caso. O stiff é um exercício de difícil execução. Então, assim, são pouquíssimas pessoas que executam bem o stiff. Um stiff mal executado pode levar a lesões lombares, principalmente. Pode. Então, assim, o stiff é um exercício que tem que ter alguém te olhando o tempo inteiro. O stiff não é um exercício para amadores, não é para beginners. O stiff é um exercício que requer uma consciência corporal gigantesca. É verdade. Existem outros exercícios que a gente pode pensar aí também para associar, que não são tão exercícios tão difíceis de execução. Pranchas são ótimas, prancha reta, prancha lateral para a construção do core. Elevação pélvica também ajudam muito, muito, muito nessa construção. E o exercício que a gente faz nas posições de Han, né? Han no ar, que é você ficar deitado e a elevação das pernas, enfim, também são ótimas. Porque, assim, o que acontece? Muitas vezes as pessoas não têm essa consciência corporal já de cara para um stiff. Então, o stiff é um exercício que eu realmente o paciente que operou lombar, principalmente, é um dos últimos exercícios que eu vou liberando. Stiff, leg press 45, agachamento búlgaro, esses aí são mais para frente. Então, assim, tem exercícios antes na isometria, exercícios mais... mas, assim, também tem que ter alguém para ver a prancha, por exemplo, tem que ser bem executada, né? Sim, porque você pode ficar fazendo uma cela na lombar, né, doutora? Exatamente, uma hipelordose que não... Exato, exato. E algum exercício específico para pescoço? Ou só alongamento do pescoço? Como vocês tratam justamente por ser cervical? Existem exercícios para pescoço, exercícios de você puxar o queixo, esticar o queixo, você pode colocar aquelas TheraBands aqui os elásticos, os elásticos, né? Exatamente, tanto na fronte quanto posterior. Existe até uma máscarazinha também para você fazer, que aí já é uma coisa mais... Geralmente é pessoal, a pessoa tem a máscara, né, para fazer. Exercício de lateralização. Então, assim, quem faz muito exercício para pescoço é boxeador. É e verdade. piloto de Fórmula 1 hoje. Sim, piloto de Fórmula 1 também, verdade. Tem bastante força. A força centrífuga aqueles que são submetidos. Astronautas. Então, assim, piloto de caça. Que tem um problema de hérnia, tratou o problema de hérnia, ele deve fazer
uma força melhor em pescoço ou ele deve evitar? Deve fazer, mas é construído. Então, você começa primeiro com as posturas que são isométricas. Então, você vai começar com prancha reta, prancha lateral. Você começa com a postura, abertura de escápula, postura de rã sentada, rã no ar, parede, enfim. É toda uma sequência de exercícios. Aí, depois, você vai evoluir. O Pilates também ajuda muito. Era isso que eu ia falar. No Pilates, eu faço bastante rolamentos. Então, essas movimentações de você colar aqui o queixo no peito no externo. E começar a fazer todo um rolamento da coluna, tanto na ida quanto na volta. Então, são movimentos mais específicos da cervical, que eu faço no Pilates. Perfeito. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço o convite. Juliana, algum último recado que você queira deixar para o pessoal? Não, eu só tenho a agradecer. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fico muito orgulhosa de você, Ju. Obrigada. Depois de uma coluna cervical aí, uma hérnia de disco, campeã de fisiculturismo. A gente está muito satisfeita com sua dedicação. E assim, eu falo que o nosso trabalho ela é só uma parte da evolução do paciente. Porque se não tiver depois realmente uma dedicação, exercícios adequados, e assim, coluna é para o resto da vida que vai ter que cuidar. E parabéns pela tua trajetória até agora. Obrigada. Eu tenho a agradecer, né, doutora, que a cirurgia foi realmente um sucesso. Obrigada. E você realmente tirou com a mão. Eu tenho muita gratidão, porque você me devolveu a qualidade de vida que eu tinha perdido totalmente. Eu sou muito grata. Muito grata. Meu amor, algo mais que você queira deixar para as pessoas? Algum outro recado? Agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Até a semana que vem. Como sempre, nós vamos deixar o QR Code para todos que quiserem passar com a doutora Tatiana, para todos que quiserem conhecer a Juliana, nós vamos deixar as mídias sociais. Vamos deixar tudo aqui para quem quiser fazer pergunta, quem quiser compartilhar, quem quiser deixar um like. Muito obrigado e até semana que vem.